Olá, minha gente, tudo bem? A gente vai iniciar mais uma aula online. O assunto da aula de hoje é gênero textual em entrevista. Vocês peguem o caderno para fazer a anotação de algo que vocês considerem importante, para anotar dúvidas também para a gente esclarecer lá no WhatsApp depois, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é gênero textual. Quando eu falar de gênero textual, eu gostaria que vocês tentassem pensar no gênero textual como um grupo de texto que tem características muito parecidas e que são textos que servem para situações parecidas também. Por exemplo, quais são as características de uma receita? Das receitas culinárias. Primeiro, elas apresentam os ingredientes, depois apresentam o modo de preparo e para que é que servem as receitas culinárias? Para ensinar alguém a preparar uma comida. Então, a gente pode dizer que os textos que têm essa função e que estão organizados desse jeito, com ingredientes e modo de preparo, são do gênero receita, certo? Pelos motivos que eu falei, por suas características e pela função. São exemplos de gêneros textuais, olhem. E-mail, notícia, receita culinária, como eu falei, poema, fábula, capa de revista, seminário, que é aquele trabalho que a gente apresenta, a gente estuda sobre um assunto e apresenta para a turma, por exemplo. Exposição oral, que é o gênero que o professor usa para dar aula, para explicar o assunto. E dentre tantos outros gêneros, que não só existem esses, há também o gênero entrevista, certo? E a gente vai estudar sobre esse gênero agora. Então, o que é uma entrevista? A entrevista é um dos gêneros textuais que tem uma função informativa, ou seja, a gente numa entrevista vai colher informações. E se a gente é o entrevistado, ou seja, é a pessoa que responde perguntas, a gente vai dar informações. E esse gênero, ele é veiculado sobretudo nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, na internet, e há vários tipos de entrevistas. Tem entrevista de emprego, tem entrevista psicológica, tem a entrevista social e, dependendo da situação, eu vou optar por um ou outro tipo de entrevista, certo? Uma coisa que é importante a gente pensar na entrevista é que a entrevista ela acontece pelo menos entre duas pessoas. Tem o entrevistador, que é uma pessoa que faz perguntas, e o entrevistado, que é uma pessoa que responde perguntas. Pode ter mais de um entrevistado ao mesmo tempo. Mas é importante a gente saber que, olha, as palavras ditas pelo entrevistado são transcritas usando discurso direto, ou seja, o que é que significa isso? Quando eu faço uma pergunta ao entrevistado e ele me responde, eu tenho que escrever essa resposta do mesmo jeito que ele disse, porque eu estou mexendo com a opinião de uma pessoa. Quando eu mudo uma palavra, eu mudo o sentido. Então eu tenho que fazer o máximo, né, o possível, para manter a resposta do jeito que o entrevistado falou, certo? Isso é a ideia do discurso direto. E nessa resposta que ele dá, pode ser que ele traga marcas de oralidade. Por exemplo, ele diga né. Esse né é um jeito de falar que a gente tem na nossa situação de comunicação no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai escrever, a gente não escreve normalmente em situações formais, por exemplo, em um texto que o professor pede na escola, a gente não escreve usando esse né, porque esse né, ele é uma marca de oralidade, ele é informal e a entrevista ela é mais formal, então eu tenho que tentar falar, né, de acordo com aquelas normas gramaticais, o máximo possível, de acordo com as normas que a gente aprende na escola. Só que como acontece por meio da fala, na fala a gente planeja menos, mas é possível ter formalidade, mas assim, é possível que surjam as marcas da oralidade, certo? Que são pequenos deslizes, digamos assim. Então, quais as características de uma entrevista? São textos informativos e ou opinativos, a gente colhe informações e opiniões. Há a presença do entrevistador e do entrevistado, precisa ser cara a cara. Normalmente, o entrevistado é uma pessoa que é especialista em um assunto, pode ser uma pessoa que está procurando um emprego, no caso da entrevista de trabalho,
pode ser uma pessoa comum na sociedade, quando a opinião daquela pessoa está interessando para construir uma notícia, por exemplo. Enfim, o entrevistado vai variar muito, dependendo da situação. A linguagem que a gente usa na entrevista é uma linguagem dialógica e oral, ou seja, ela acontece na forma de um diálogo. Como eu disse, o entrevistador faz perguntas e o entrevistado responde, então acontece como uma conversa. A marca do discurso direto e da subjetividade, o que é que isso quer dizer? É que eu devo escrever as respostas do jeito que a outra pessoa respondeu, eu já falei sobre isso. E essa ideia de subjetividade é que a outra pessoa vai responder de acordo com a opinião dela, certo? É possível que ela responda de acordo com a opinião dela, por isso que as respostas são bem subjetivas. Quando eu falo de subjetividade, eu falo com marcas de quem a pessoa é, com a opinião dela, certo? E a entrevista ela mescla, ou seja, ela junta a linguagem formal, que é aquela linguagem mais elaborada, mais trabalhada, mais pensada, e a linguagem informal, que é aquela em que a gente não se preocupa tanto com o jeito de a gente falar ou escrever, certo? A estrutura de uma entrevista. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer uma entrevista é escolher um tema. Depois a gente precisa elaborar um roteiro com as perguntas, né? As perguntas têm que ser relacionadas ao tema e as perguntas elas têm que ir seguindo uma sequência. Precisamos colocar um título para a entrevista, dar um título à entrevista e depois revisar tudo isso que a gente preparou para em seguida partir para a realização da entrevista. Então, diante de tudo isso que a gente viu, que é apenas um resumo sobre o gênero entrevista, a atividade de hoje vai ser para vocês realizarem uma entrevista. Só que a gente vai pular essa parte da estruturação da entrevista, porque as perguntas já estão todas elaboradas, eu já pensei no tema. Então vocês vão fazer o que apenas? Vocês vão entrevistar uma pessoa. Tem as informações de quem deve ser essa pessoa na atividade que eu coloquei, certo? Lá no link. E vocês vão escolher uma pessoa para entrevistar usando as perguntas que o professor já elaborou, certo? Como é que vocês vão fazer isso? Primeira coisa, antes de realizar a entrevista, você vai pensar em quem você vai entrevistar, de acordo com as características que eu dei, que foi uma pessoa que seja maior de 18 anos, de preferência um pai ou uma mãe. Pode ser alguém que more com você, o seu pai ou a sua mãe, o seu avô ou sua avó. E se você quiser entrevistar uma pessoa que não seja da sua casa, você vai precisar fazer isso pelo WhatsApp, certo? Mandando o áudio para a pessoa e pedindo que a pessoa responda por áudio também. Não é para ninguém ir para a casa dos outros para fazer entrevista, não, certo? De preferência com a pessoa de casa. Se não tiver como, se você quiser entrevistar outra pessoa, faça isso pelo WhatsApp. Desde que essa outra pessoa atenda às características que eu disse para o entrevistado. Depois de escolher o entrevistado, você vai anotar as perguntas que tem no link lá da atividade, todas no caderno, certo? Anotar as perguntas no caderno. Durante a entrevista, se for possível, você grava o áudio da entrevista, pega o celularzinho, grava a entrevista enquanto você faz perguntas e colhe as respostas. Porque quando a gente grava, a gente não está preocupado em escrever a resposta lá na mesma hora. Eu posso gravar, né? Guardar aquele áudio e depois ouvir e escrever com calma. Eu posso voltar ao áudio. Se não for possível gravar, aí você pode simplesmente ir ouvindo a resposta que a pessoa dá e já anotando lá no caderno, certo? Como é que você vai começar a entrevista? Apresentando um tema. Você vai falar de quê? Você vai explicar para o entrevistado que a nossa entrevista vai ser sobre sobrevivendo à pandemia do coronavírus. A gente vai falar sobre essa crise que o mundo está enfrentando e a gente quer saber a opinião daquela pessoa sobre isso, certo? E vai começar a interação, fazendo as perguntas e colhendo as respostas do nosso entrevistado. Depois que você terminar a entrevista, o que é que você vai fazer? Se você
gravou a entrevista, você vai ouvir o áudio e anotar as respostas que a pessoa deu lá no caderno. Se você não fez isso, você deveria ter anotado já enquanto pergunta, certo? Pode fazer sem gravar, pode, mas aí vai precisar já anotar a resposta enquanto você está perguntando. Anotar no caderno. Depois que você anotar no caderno, você vai passar essas respostas para o link da nossa atividade. Por que assim, professor? Porque eu não quero que me mande foto do caderno. Você vai pegar as suas respostas, colocar lá na nossa atividade, como a gente sempre faz pela internet, e enviar por lá, certo? Foto do caderno, não. Então, depois peguem a atividade, o link lá, e abram, leiam tudo direitinho. Lá eu estou explicando um pouquinho também. Se tiverem alguma dúvida ainda, podem entrar em contato comigo para perguntar, certo? Bom trabalho para vocês!